Boa noite, gente. Gilmar Júnior Enfermeiro, começando aqui mais uma live para conversar com vocês sobre os acontecimentos que envolveram a tramitação do nosso piso salarial, né, do piso nacional da enfermagem. Bom, sei que é cansativo, vi que eu anunciei a live, aí o pessoal aí, mais uma live, a gente não quer saber, não sei o quê. Mas, gente, quando eu venho fazer uma live aqui com vocês, eu tô honrando um compromisso que eu tenho com as pessoas que me seguem aqui, tá? Que é de manter todo mundo informado, que é falar o que está acontecendo, seja pro lado positivo ou pro lado negativo, tá? Hoje foi um dia terrível pra gente, na minha opinião, terrível. Os desdobramentos eu também não aprovei, não era o que eu imaginava, mas estou cumprindo aqui meu papel com as pessoas que me acompanham aqui. Convidei a enfermeira Ana Paula para estar comigo aqui nessa live. Acho que quando ela entrar, ela me avisa aí, tá, Ana? E conversar com vocês sobre o que aconteceu e explicar para que todo mundo esteja por dentro do que está acontecendo, e explicar o que pode ser feito, e explicar as estratégias, e explicar as críticas, enfim. Bom, então vou começar com esse trabalho aqui, tá? Para deixar informado quem tem interesse, tá? Mas eu também eu entendo as pessoas que estão cansadas e exaustas, até porque eu também tô muito. Queria, inclusive, começar falando isso, tá? Eu também tô cansado, eu tô exausto, até porque pra gente nós que assumimos a liderança de estar nessa luta em busca pelo piso, o cansaço é muito, muito maior, porque a gente fica muito frustrado. Enquanto todo mundo está frustrado no seu plantão, enquanto todo mundo está frustrado nas suas casas, nós estamos frustrados nos nossos ambientes de trabalho e frustrados também porque a gente está indo para lá, né? Indo para lá o tempo todo, ter que aguentar espera, ter que aguentar o dia todo em pé, ter que aguentar passar o dia só tomando café e água, ter que esperar senador, ter que esperar deputado, ter que esperar ministro, dialogar, sair de lá com muitas promessas positivas, e quando chega o dia mesmo da gente ver as coisas andarem, é como se a gente tivesse perdido tempo, porque não prosperou o que nos foi dito, sabe? Então, umas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outra, e a gente tá longe de casa, a gente tá longe dos nossos, então esse cansaço pra gente, ele é muito grande. Eu, por exemplo, me sinto muito, muito cansado. Hoje eu tô cansado, hoje eu tô desmotivado, hoje eu tô estressado, hoje eu tô com raiva, mas a verdade dos fatos é que nós não temos muita opção, tá? A não ser continuar na luta, a não ser respirar, entender o que está acontecendo, para traçar as estratégias de enfrentar o que está acontecendo, e isso fortalecer a nossa luta. Porque desistir para a gente não é uma opção. Desistir é praticamente estar onde a gente já está, não recebendo o piso, entendem? Então, desistir, desisto, eu não acredito, o dinheiro não vai entrar, esse dinheiro nunca vai chegar, não muda nada, é uma observação, inclusive, desnecessária para quem faz, porque você não mudou nada, não entrou no seu contra-cheque. Claro que para aquelas pessoas que não estão recebendo, porque alguns municípios, muito poucos, mas já estão pagando, né? Mas a grandíssima maioria não está. Então a gente não tem muita opção a não ser lutar. Agora, a gente precisa rever, e eu falo agora, todas as entidades representativas da enfermagem, rever de que formas a gente precisa lutar a partir dessa decepção de hoje. Hoje, com muita sinceridade, eu vejo um dia muito infeliz. Mas eu vou fazer esse resumo rapidamente do que aconteceu hoje, para todo mundo entender, e a partir daí a gente discutir o que é que vai ser feito. Hoje era o dia limite para que o Ministério da Saúde apresentasse a minuta de medida provisória, que tem uma força de lei automática, para que essa medida provisória, que objetiva descrever como os recursos serão
destinados da União para estados, municípios, entidades filantrópicas e serviços contratados, que são pelo menos 60% SUS, recebessem a verba e o Supremo Tribunal Federal, que é quem suspendeu o nosso piso, voltasse atrás, né? Que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele revogasse a medida cautelar que suspende o nosso piso. O objetivo da medida provisória é esse, tá? Que é uma lei, que é exatamente o que o Barroso pediu. Com muita luta e muita articulação, o Ministério da Saúde, através da sua ministra, Nízia Trindade, se comprometeu que hoje apresentaria para as entidades representativas da enfermagem, para o Fórum Nacional, para alguns parlamentares, essa medida provisória. E o que aconteceu na reunião foi que a Nízia não estava presente, ela mandou o ministro interino participar da reunião. Nos trechos da reunião que eu, em particular, tive acesso, com todo respeito ao ministro interino, percebi que muitas das coisas que ele discutia mostrava um desconhecimento da parte do ministro interino da Saúde. Então a gente estava discutindo com alguém que praticamente não estava apropriado do que estava se propondo a discutir. E o que me foi passado, as informações que me foram passadas, disseram que muitas pessoas opinaram no texto da minuta da medida provisória e que não se chegou a um consenso para que essa minuta de medida provisória ficasse pronta hoje. Então foi extremamente frustrante para os nossos representantes que estavam presentes, para alguns parlamentares também que estavam presentes. Eu acho que esses dois pontos. O primeiro, uma minuta de medida provisória sem consenso, sem estar com o texto pronto, ou seja, inexistente. Eu vou considerar que não apresentaram a medida provisória e que se cogitou, para todo mundo estar ciente, de se construir um grupo com mais pessoas de outros ministérios, inclusive, para discutir a medida provisória. E não era esse o combinado. Esse nunca foi o combinado, tá? O combinado era de hoje ser apresentada a minuta da medida provisória. Por isso que as entidades representativas estão revoltadas, estão com raiva e estão optando por medidas extremas, se bem que na minha avaliação não são tão extremas como deveriam ser. Mas, de certa forma, quando você começa a falar em greve, é uma medida extrema. Mas a gente vai discutir um pouco sobre a greve já já. Ainda assim, se a gente pensa... Então, hoje, deixa eu me acalmar, vou tentar me acalmar. Ainda assim, hoje, mesmo com tudo isso negativo, mesmo com a ausência da ministra Nízia Trindade, mesmo com a visível falta de conhecimento total do ministro interino que participou, dos secretários que participaram, percebi claramente uma não apropriação adequada do conteúdo da nossa pauta, que é o piso nacional da enfermagem, mesmo com os argumentos de alguns parlamentares, como, por exemplo, eu vi a fala da deputada Alice Portugal, que foi brilhante, nem com as considerações da deputada o entendimento parecia fluir. Nós chegamos a uma decisão que foi constituir um grupo de 6 membros para que até o dia 2, então uma nova data aí, né? Até o dia 2 se apresentasse uma minuta de medida provisória. Inclusive está participando desse grupo a Alice Portugal e o Mauro Benevides Filho, que é o autor da nossa PEC, a PEC 11, que garantiu a emenda constitucional 127, que é a emenda constitucional que fala dos recursos, tá? Então, se prometeu até o dia 2 sair a minuta. Aí vem uma nova data para a gente, tá? Dia 2. E essa minuta seguir para a Casa Civil para que seja apreciada pelo presidente Lula e ele lá assine a medida provisória para que ela seja remetida ao Supremo e o Barroso possa destravar o nosso piso. Esse é um olhar otimista da reunião de hoje, tá? Uma coisa importante de dizer aqui para vocês é que não cabe a mim, enquanto liderança, chegar aqui e desmotivar os meus colegas. Vocês não vão ver nunca eu fazendo isso. Então não esperem de mim isso, porque não vai acontecer. Não estou aqui para desmotivar, até porque eu estou na luta arduamente,
sabe? Eu tô na luta diária, durmo e acordo lutando e falando sobre isso. Todos os dias. Então, mesmo cansado, não me resta outra saída a não ser continuar lutando. Mesmo exausto, mesmo quando eu tô desmotivado, eu tenho que continuar na luta. Tá? Essa foi a parte boa que eu consigo extrair do dia de hoje. Mas, obviamente, um dia recheado de frustração, porque nós esperávamos que hoje já estivesse a medida provisória pronta e que essa medida provisória já seguisse para o presidente da República hoje, tá? Uma outra coisa que eu queria, não sei se a Ana Paula Brandão entrou. Ana, se você entrou, me avise aí, que eu nem me empolguei agora e nem vi aí se você entrou. Mas uma outra coisa que eu percebo é que é o seguinte, é que a enfermagem, nós da enfermagem, ainda estamos vivendo um momento pós-eleições presidenciais de polarização política que ainda nos acompanha e que a gente tem que superar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que superar. Então chega, para de entrar aí nas postagens e botar faz o L, faz não sei o quê. Gente, o presidente é Lula agora e é dele que a gente tem que cobrar. E o que eu tenho achado do presidente Lula é que ele, apesar de demonstrar e de a gente ver falas do presidente Lula favorável ao piso da enfermagem, eu não estou vendo o presidente Lula colocar o piso da enfermagem como prioridade. Então, senhor presidente, o piso da enfermagem, ele é prioridade. É prioridade sua e é prioridade de qualquer outro que tivesse no seu lugar. Se o senhor se preocupa com a fome e com a saúde das pessoas, como o senhor fala em todos os seus discursos, o piso da enfermagem ele tem que ser prioridade do seu governo, sim. E aparentemente eu não estou vendo como prioridade. A gente vê diálogos até com a Argentina, por exemplo, como prioridade, mais do que o piso nacional da enfermagem, mais do que o trabalho da maior categoria profissional de saúde no país. Então a gente não está aqui para passar pano para ninguém, tá? Pode ser o presidente que for, nós temos que lutar pela pauta que nos une, que é a enfermagem. Não tenho achado prioridade do governo Lula o pagamento do piso da enfermagem, senão a gente já estava recebendo o piso. Essa é uma opinião que eu não poderia deixar de falar e é um desabafo que eu quero provocá-lo mesmo, provocar todos os colegas dos partidos que apoiam o presidente Lula, inclusive o meu partido, que é o Partido Verde, para que o presidente se debruce sobre essa temática e determine o cumprimento. Porque não adianta sair matéria num blog aqui, chega o Torroco, num blog aqui ou num blog ali, o presidente exige o pagamento do piso, o presidente ordena o pagamento do piso. A gente não quer notícia no blog, senhor presidente da República. Nós queremos o piso no nosso contra-cheque. É isso que a gente quer. Se o senhor quer ordenar o pagamento do piso, o senhor sabe que pode fazê-lo. E o senhor sabe que pode tornar essa pauta prioritária de governo. Cuidar da saúde das pessoas perpassa por tratar bem a categoria da enfermagem. A segunda maior categoria do país, a primeira maior categoria da saúde, com 3 milhões de profissionais, que tem uma lei no país promulgada com previsibilidade orçamentária na Constituição Federal e que não está chegando nos nossos contra-cheques. Então, a crítica aqui vai para o governo. Há uma falta de interesse político, por hora, de se resolver a problemática da gente. E a gente vai cobrar o presidente, a gente vai cobrar a ministra da Saúde todos os dias. Porque a nossa desmotivação e a nossa tristeza hoje, ela é revertida em luta. E essa luta reverbera na nossa fala, nos nossos atos. Então a gente aqui, tá para falar a verdade. O piso nacional da enfermagem tem que ser prioridade do governo. E o governo tem que pagar. Entenda o governo Lula, porque é quem está lá o problema, mas entendam também para os governadores, tá? Porque Raquel Lira, aqui em Pernambuco, também precisa se pronunciar. O governador da Paraíba disse que vai pagar com a folha extra, por exemplo, piso esse mês, mas está selecionando quem vai receber. E o piso é para pagar a todos, sem discriminação. Então, não é somente o governo federal, mas os governos estaduais também precisam ser pressionados.
Vi que Ana entrou aí, esse é meu posicionamento. Ó, é um posicionamento sincero, é um desabafo. Então eu não estou aqui esperando críticas positivas ou críticas negativas, porque é o que eu sinto. E tomara que você se sinta representado pelo que eu estou falando. E se não se sentir, eu também vou respeitar. Mas essa é a minha opinião. Acho que se o presidente da República e os governadores tivessem de fato interesse em tratar a enfermagem como pauta prioritária, o nosso problema já teria sido resolvido. Mas eu não estou enxergando a enfermagem como pauta prioritária, nem dos governos estaduais, nem do governo federal. Outra coisa sobre a greve, que eu vi que, enfim, as entidades sindicais decidiram fazer greve. Enfim, decidiram fazer greve, né? Infelizmente, na minha opinião, essa greve vai ser em março, tá programada para março, se nada acontecer. Mas a gente tá com carnaval aqui. Nossa ação mais extrema poderia ser otimizada se essa greve convocada pelos movimentos sindicais acontecesse durante o período do carnaval. Mas a gente lê que a greve, se acontecer, vai acontecer em março. Tô sem entender isso. Para me ajudar a entender, vou chamar aqui Ana Paula Brandão para discutir comigo. Não sei nem como é que chama direito aqui. Peraí, viu, gente? Que é bom que eu me acalmo. De vários colegas políticos. Precisamos de vocês também, né, colegas? Vocês, colegas políticos, nós precisamos da força de vocês para que a gente possa vencer. Ana, boa noite. Boa Que bom que você noite. chegou, que eu vou dar uma esfriada, porque eu já estava no momento sem entender aqui, porque a possível greve convocada pelos movimentos sindicais vai ser em março, se a gente poderia fazer ela no carnaval. Boa noite. Vamos Fala aí, lá, Ana. amigos, Gilmar. Todos me ouvem aqui direitinho, todo mundo escutando bem. Bom, meu amigo, quero dizer que eu compartilho do seu mesmo pensamento, né? Todas as palavras que você acabou de falar na sua live são palavras que eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que é isso mesmo, né? Você sempre muito bem nas suas colocações enquanto essa conjuntura. Bom, você sabe que eu tenho minha posição sobre greve, né? Eu tenho muito medo de fazer greve. Eu já passei por um momento da minha vida, quando eu era policial militar, que a polícia não pode fazer greve, e a gente organizou uma greve gigantesca aqui no Ceará, não sei se você lembra, foi no ano de 2012. E desde que a gente fez essa greve, a gente conseguiu as pautas que nós queríamos, que eu tenho algumas colocações do ponto de vista de greve e tenho um certo receio, um certo medo, porque a greve ela toma proporções imensas. No entanto, nós na enfermagem não temos outra saída, não temos outro caminho. E nós, como sistema COFEM-CORENS, ainda não partimos para uma greve, porque nós não temos a competência. Eu queria primeiro registrar isso. Se o COREN Ceará, se o COREN Pernambuco tivesse a competência de chamar o movimento de greve, sem dúvida nós já teríamos feito isso por conta de todas as lutas que a gente vem travando. No entanto, esse chamamento, através de lançamento de edital e de rito, cumprir um rito, um cronograma para lançar o edital, chamar as assembleias, ele é prerrogativa, é competência dos sindicatos. E aí hoje eu vi que o fórum lançou lá 2 datas importantes, uma primeira com paralisação dia 14 em Brasília, que aí todo mundo já é para estar se organizando para estar em Brasília dia 14, para essa paralisação. E a segunda data, do dia 10 de março, para greve. E eu concordo com você, que as greves elas precisam ser chamadas em momentos importantes do calendário anual. Por exemplo, a greve que nós fizemos aqui no Ceará, na época que eu era policial, foi no Réveillon. Foi na passagem do Réveillon. Eu lembro que nós passamos o ano, a virada do ano de 2011 para 2012, dentro do quartel. Né? Então, a gente precisa chamar a atenção. Né? Então, se a gente não tiver uma posição firme nesse momento, e aí eu até publiquei no Twitter falando que a greve ela é legal, ela é constitucional e ela é amparada pelo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Foi o que eu coloquei no nosso Twitter agora há pouco. Eu também estou muito chateada e muito cansada, Gilmar, assim como você. Eu não sei se quem me acompanha sabe, você já viu eu fazendo algumas lives aqui, e extremamente chateada
com a conjuntura política. Como alguns colegas, eles tentam ainda buscar um terceiro turno de eleição. Nós não temos um terceiro turno de eleição. O Lula está aí, a cobrança vai ser direcionada a ele. Poderia ser o Bolsonaro? Poderia. E a cobrança seria a mesma. Porque o nosso partido, em primeiro grau, é o partido da enfermagem. Em primeiro lugar, é o partido da enfermagem. Nós trabalhamos diuturnamente, indo para Brasília, fazendo articulação política, levando chá de cadeira. Tem deputado que não responde a gente, tem articulador político que não responde a gente tenta uma audiência em determinado local, não consegue. Então, é muito difícil esse nosso dia de bastidores. Quinta-feira, por exemplo, foi um dia em que nós sequer conseguimos atender o telefone, organizados para fazer as articulações necessárias, e isso exige um raciocínio, um pensamento, tudo isso. Então, quinta-feira, nós tiramos por deliberação que a gente tinha que ter um movimento muito mais incisivo, e aí a decisão da gente partia do resultado dessa reunião, que teria na data de hoje, que a gente já sabia que teria hoje, segunda-feira, e aí o resultado foi o descaso do governo conosco, primeiro, a ausência da ministra, segundo, a divisão de responsabilidades. Eu entendo, Gilmar, que ela precisa compartilhar ali com outros ministérios, talvez. Mas se ela teria que compartilhar isso com outros ministérios, a prioridade já deveria ter sido dada à nossa pauta, assim como foi dada ainda no período de transição para a PEC, que foi aprovada, né, como vocês devem ter acompanhado, que foi a PEC que tratava da questão da parte de assistência social do governo. Isso foi negociado, isso foi aprovado antes mesmo do presidente Lula assumir. E nós, na enfermagem, ficamos chupando pirulito, né? Nós estamos chupando pirulito. E aí eu vou trazer uma realidade para vocês, Gilmar. Nós fizemos várias paralisações. E teve momentos em que tínhamos muitos profissionais na rua conosco. Mas eu fiz uma reflexão e uma avaliação daquilo que a gente estava vivendo. Eu vi muitos acadêmicos, eu adoro os acadêmicos de enfermagem, sempre nos apoiam nessas lutas, eu quero agradecer a todos. Eu vi muitos estudantes de enfermagem na luta com a gente. Eu vi muitos colegas que estavam conosco na luta, que não estavam vinculados a nenhum serviço, mas eu vi poucos colegas que estavam nas paralisações com a gente, que estão devidamente vinculados ao serviço. Então, como é que eu quero chamar uma greve se de fato a categoria ainda não entendeu o real sentido de uma greve? Muitos colegas me ligaram e diziam assim: tem como mandar um documento para cá, para o meu serviço, do Corém, dizendo que eu vou para a greve? Não pode. Não é assim que a greve se dá. Então, pessoal, a gente precisa ter maturidade para entender o que é uma greve, entender o que é um processo de greve. Tem os ritos processuais que somente os sindicatos podem fazer. E aí, nesse ponto, eu e Gilmar ficamos à mercê da convocação também. Eu, como sindicalizada, Gilmar, como sindicalizado do sindicato dele, nós ficamos à mercê dessa convocação, porque nós não podemos fazer essa convocação de greve. Porque na hora que a gente fizer, o juiz vai dizer: indefiro o movimento de greve por incompetência da parte. Porque o sistema Corém, os Coréns não podem fazer isso. Então, a gente tem que ter muita maturidade. Eu concordo com você que nós já deveríamos estar nesse processo de greve, mas eu tinha certeza absoluta que no mais tardar, até a data de hoje, a gente tinha aí a minuta da MP. Então, esperar a transição do governo, tranquilo, a gente esperou. E esperar 30 dias aí para organização do governo, para pactuação, e a gente já vem pactuando isso há uns 15 dias, tudo bem. Agora, hoje, nós sermos feitos, mais uma vez, de palhaços, porque foi isso, eu estou me sentindo assim, né? Houve uma reunião, tem pessoas se dedicando com isso, e sequer nós tivemos esse comprometimento. Então, é a hora. Ou a gente chama a atenção do Poder Executivo Federal para a nossa pauta, a pauta da enfermagem, ou nós vamos continuar sendo massacrados, humilhados. Alguns municípios vão dar, outros municípios não vão. A iniciativa privada vai continuar sob a liminar do STF, que é o mais grave de tudo que eu acho hoje, Gilmar, é a questão do setor privado. Não está pagando o piso, quando já poderia, porque o setor privado não depende de fonte de custeio de dinheiro público para a implantação. Então, o que essa liminar fez com a enfermagem foi um verdadeiro assassinato às nossas lutas, às nossas pautas, e eles não têm ideia do sofrimento que eles estão fazendo os nossos colegas que trabalham na iniciativa privada passar. Sabe por quê? Porque essa luta,
ela é muito mais daqueles que estão na iniciativa privada do que aqueles que estão no serviço público. Porque é na iniciativa privada que nós temos os piores salários, são nas convenções coletivas de trabalho da Unimed, do Apivida, da Filantropia, que nós temos os mais baixos salários e hoje nossos colegas estão sendo mais massacrados, né? Então, o fato de, desde agosto, o STF ter barrado a nossa legislação faz com que a gente tenha uma real injustiça social. Porque nossa categoria, ela tem sim a sua função social. Então, essa injustiça social, como você vinha falando, que o governo Lula é muito preocupado com a questão das desigualdades sociais, com a justiça social, a nossa categoria é uma categoria de 3 milhões de trabalhadoras mulheres. Em sua maioria, mulheres, donas de casa, que traz o sustento para casa. Então, a nossa pauta é uma pauta de justiça social, sobretudo para aqueles que estão na iniciativa privada. Então, nós precisamos ter um calendário, e aí nós vamos cobrar dos nossos sindicatos, sindicato dos enfermeiros, sindicato dos técnicos de enfermagem, nós vamos cobrar a pauta do calendário de greve. Primeiro, convocação para a Assembleia para deliberar sobre a greve, e aí nós temos que ter esse rito, porque senão a Justiça já declara a greve legal e não é isso que a gente quer. Então, a gente vai cobrar que nós tenhamos um calendário com essas datas, chamamento para a Assembleia para deflagrar o estado de greve, e em seguida o estado de greve e em seguida a greve. Mas a gente tem que fazer isso de forma muito organizada e articulada, e cobrando dos nossos sindicatos e ajudando, inclusive, porque eu sei que os sindicatos estão com muito medo também de chamar uma greve, porque tem muito medo de ter algum tipo de óbito de paciente por conta de ser penalizado pelo óbito do paciente. Não é isso que a gente quer. No entanto, só nos restou isso. Nós estamos há mais de 2 anos, Gilmar. Gilmar, você estava comigo lá em fevereiro, quando a gente foi conversar com o Contarato, que ninguém acreditava, que o Diego marcou, e a gente foi conversar com o Contarato. Muita gente dizendo, vamos fazer o que lá? Isso não vai dar em nada, isso é mais um projeto, isso é mais uma tentativa de enganar a categoria. Quantas e quantas vezes você não ouviu isso? E você estava comigo lá. Era dia, eu esqueci a data, mas era fevereiro de 2021, quando a gente iniciou essa luta, e estamos hoje aqui, janeiro de 2023, né? Então, lutando para que a gente torne real esse valor nos contra-cheques dos colegas. E aí, Gilmar, tem muito colega que não entende essa luta, mas nós precisamos, mesmo cansados, mesmo chateados, mesmo que nem nós estamos hoje, puto da vida, porque tá todo mundo puto hoje. Quem tá puto hoje não é da enfermagem. Mesmo assim, nós que estamos à frente, a gente tem que engolir a raiva e passar para o nosso público que nós estamos firmes e fortes. Porque se você deixar de acreditar na luta, ninguém mais vai lutar pela gente. Então, era isso, Gilmar, que eu queria colocar para você, mas nós estamos revoltados, mas precisamos urgente de um calendário. E eu reitero a sua fala, ratifico a sua fala, de que nós precisamos fazer isso em um calendário festivo anual que nós temos aí pela frente, que é o Carnaval. Então, reitero isso, mas se as entidades sindicais, elas observarem que não cumpre esse prazo, aí a gente vai ter que fazer na data que eles estão propondo, para que não tenha aí essas questões judiciais. Mas eu concordo que a gente tem que chamar um calendário de mobilização de greve durante o período de carnaval. E aí eu quero ver quem é que vai sustentar os serviços de saúde nesse período. Ô, Ana, eu vou pedir para você não sair, fica aí para a gente ir discutindo, tá? Nossa, sua fala ela foi muito necessária, como sempre. Você é uma inspiração para todos nós. A sua luta no Ceará ela é um exemplo para todos nós. Uma coisa importante que eu queria falar sobre a greve e sobre a responsabilidade dos sindicatos é o seguinte: nós, quando fazemos uma postagem nas redes sociais ou quando a gente faz uma live, é muito comum todo mundo pedir greve. E não é de agora, tá? É de lá de trás. Sempre a greve sempre foi pedida. E eu não sei o que falta para os nossos colegas entenderem, já que a gente fala isso reiteradamente, de que os conselhos profissionais não têm legitimidade em convocar greve. Nós, dos Corems, não podemos, a lei não nos permite. Porque se pudesse, estavam os Corems todos convocando greve há muito tempo. Mas a gente não pode. Nós precisamos dos sindicatos que têm a legitimidade para fazer movimentos paredistas.
E aí a gente se depara com um problema, Ana, que também a nossa categoria precisa entender. É que o sindicato, para convocar greve, precisa de cada um que entra nas redes sociais para pedir a greve. Porque o sindicato tem que ter dinheiro para a greve. E por que é tão importante ter dinheiro? Porque o caminhoneiro, o sindicato dos caminhoneiros ou dos metalúrgicos fazem greve, porque eles são sindicalizados. E quando o juiz determina essa greve, tem que acabar em 2 horas, porque a cada hora você tem que pagar 10 mil reais, o sindicato tem a caixa para pagar e sustentar a greve. E na maioria dos casos, nossos sindicatos não têm dinheiro e é um sacrifício danado para pagar um trio elétrico para botar na rua. Então a categoria tem que entender que precisa estar junto do sindicato. Não adianta estar aqui só também criticando o sindicato, a gente precisa fortalecer o sindicato dos técnicos, o sindicato dos enfermeiros, porque a gente precisa de sindicalizados. Se todos os revolucionários das redes sociais fossem sindicalizados e entendessem o papel do Corém do sindicato, talvez a gente não tivesse nesse imbróglio. Porque muita gente fala a enfermagem é desunida, a enfermagem é desunida. A enfermagem não é desunida, a enfermagem é desorganizada. Nós precisamos estar organizados para organizar um calendário, para fortalecer um sindicato, para entender a diferença do sindicato para um conselho de classe, para a BEM, até para a BEM, que é responsável pelo desenvolvimento científico dos profissionais, sobra nessa hora, porque o povo está cobrando piso até da ABEM, que, meu Deus, quase não tem sócio, porque o povo não paga a ABEM. Acha que é um gasto. Enfermagem é gasto. Não, gente. O dinheiro é para a luta, para o nosso futuro. E o que a gente vive hoje é uma realidade que eu interpreto da seguinte forma, Ana. A mídia aberta, a Globo, a Record, essas TVs todas abertas, elas não trazem uma matéria falando do nosso piso. Não tem pauta, sabe? Não tem pauta. Quando eles trazem uma pauta, é para chamar a gente de herói, é para chamar a gente de bonzinho, é para romantizar a nossa categoria, mas falar da nossa luta, a gente não vê. Então, onde é que sobra? Redes sociais. É aqui que a gente pode se manifestar. Então, surgiu na nossa categoria muitos cientistas políticos, muita gente que entende de tudo, muita gente que chega na rede social só para atacar, mas quando você faz um chamamento, o sindicato faz um chamamento e vai para a rua, a pessoa nem aparece. Minha gente, a gente está falando do bolso da gente, do dinheiro que vai comprar o nosso pão. E esse é um assunto muito sério. Nós temos que tratar a enfermagem com seriedade e não encher as redes sociais das nossas lideranças com ataques, como a gente vê, e isso acaba o psicológico de qualquer um. Ah, o meu psicológico está acabado, o meu psicológico está abalado. Minha gente, o psicológico da enfermagem inteira está abalado, porque era para a gente estar recebendo o dinheiro que está na lei e a gente não está. Imaginem para a gente que está lá brigando, para a gente que está sendo ameaçado. Eu sou ameaçada, a Ana Paula é mulher e é ameaçada o tempo todo. Foi ameaçada inúmeras vezes e a gente aqui, ó, aguentando o pau, que é pesado. Mas, como ela falou, a gente não arreda o pé da luta. Acho, Ana, que essa agenda que você fala do movimento sindical, talvez com a pressão nossa, nós possamos fazer os sindicatos repensarem essa agenda. Sim, porque, na sim. minha opinião, seria muito mais eficaz que se o movimento de greve de fato andasse, não resolverem, porque eles deram um prazo. Tipo assim, é um prazo para o dinheiro estar no contra-cheque. Maravilhoso. Coisa que já deveria ter acontecido, na minha opinião. Sim. Não aconteceu. A gente foi tentando extinguir todas as possibilidades de diálogo. E olha que rouco nós estamos de tanto diálogo que a gente tem. Mas eu acredito que essa agenda, num período como o Carnaval, seria muito mais eficaz. Então, que essa live, que os nossos colegas possam, quando forem dialogar com os sindicatos dos seus estados, que eles possam tentar, nas assembleias, trazer esse movimento para o período do Carnaval. É muito mais eficaz, sabe? Então, não quero que isso seja uma opinião só minha ou sua, Ana.
Eu quero que isso seja um brainstorm. É um pensamento meu, é um pensamento seu, mas a gente não tem o poder de mudar a agenda sindical, porque a gente não tem. Mas eu acho que nós temos um poder importante, Ana, que é juntar 2.000, 2.500 pessoas, como a gente juntou aqui nessa live, para dizer que está cansativo, que é um saco, que a gente está cansado, que a gente, sei lá, não aguenta mais, que a gente vê que algumas vezes é enrolação, mas que a gente não tem outra opção. Nossa opção é continuar na luta, sabe? Eu vi ontem no Fantástico, por exemplo, a matéria lá dos índios e Yanomamis, e eu vi que eram eles perdendo os pacientes, mas eles não saíram não saíram das aldeias, não abandonaram porque tem uns morrendo. Eles continuaram lutando. Eles continuam lutando contra o garimpo, que ainda está acontecendo. Aí a gente vai desistir. Aí a enfermagem, que é acostumada a dar plantão 12, 24, 36, 48, aguentar chilique de médico, aguentar salários baixos, aguentar patrão, querendo que a gente troque lâmpada, aí a gente vai desistir do nosso piso porque não está vindo na data que a gente espera. Não dá. Não está vindo na data que a gente renove essa energia, a força, para lutar mais. Porque desistir é que não dá mais para voltar atrás. Em, no mínimo, pelo menos, 33 anos, 35 anos, a gente luta pelo piso. E a gente conseguiu a lei agora, o ano passado. Então a gente tem que batalhar para essa lei entrar em vigor. E você falou do Supremo, eu digo sempre nas minhas lives que nem busco, desculpa que eu tô rouco, não sei se nem tá dando para ouvir, mas não é quebra de decoro, mas a decisão do Barroso, senhor ministro, eu digo sempre que a gente está aqui para salvar vidas, o senhor está para fazer justiça, então faça justiça, porque a enfermagem está doente. Nós estamos psicologicamente doentes, nós estamos fisicamente doentes. Ana, eu tenho colegas em Recife recebendo R$ 50 a hora trabalhando por cooperativa. Isso é insustentável. A saúde ela vai colapsar. Se o governo não priorizar... R$19 aqui a hora de um profissional. Pois é, ó, vai colapsar se a gente não fizer nada. Presidente da República, não é possível que você não esteja vendo isso. Compromisso social que o senhor tanto faz, não é possível que o senhor não esteja vendo essa necessidade. Então, eu estou bem chateado, como você falou, Ana, eu estou bem revoltado, mas eu acho que é um sentimento de todo mundo. E a gente está aqui para fazer live para comemorar, tá, que a gente já fez muitas. A gente está aqui para fazer live para cobrar, tá, também fizemos muitas. Então, a gente também está para fazer live para dialogar e desabafar e traçar aqui com os colegas as estratégias do que a gente vai fazer. Na minha opinião, amanhã, hoje, já bombardeio de marcação de Lula, Nízia Trindade, governadores, prefeitos, todo mundo, porque é de quem a gente tem que cobrar agora, é do Executivo, tá? É o Executivo quem vai destravar o que o Barroso fez lá em cima. E, na minha opinião, pressionando, sabe? Fazendo a MP, dizendo que vai pagar o piso, porque, sinceramente, eu não acho que por vontade própria o Barroso destravaria esse piso. Não. Por último, o que você falou sobre a rede privada, eu preciso dizer isso para poder dormir hoje. A rede privada, grande parte, vocês são covardes. Não tem outra palavra para dizer que vocês que investem em hospitais que parecem hotéis 5 estrelas da Copa não tenham dinheiro para pagar a categoria que sustenta o seu lucro. Isso é terrível. Isso é vergonhoso. Sabe? As grandes redes hospitalares, a Rede Dó, a Rede Apivida, a gente não tem medo de nenhum. Não temos medo de nenhum. A gente está aqui para falar. Acordem, porque enfermagem não é gasto, é investimento. Pagar o piso da enfermagem, senhores donos dos hospitais privados, é investir na qualidade do seu hospital. Por quê? Porque nós, cansados, se a população soubesse disso com mais clareza, nós, cansados, com turnos dobrados, triplicados, o risco é enorme e nem é nossa culpa, porque a gente está lutando por melhores condições de trabalho. Mas a gente vê aí vários e vários trabalhos publicados
de erros da enfermagem, um ponto lá da segurança do paciente, erros da enfermagem. Mas de quem é a culpa? Será que é do profissional que precisa trabalhar em 1, 2, 3 para alimentar seus filhos? A luta da enfermagem já virou uma luta feminista, como você falou, Ana. A nossa categoria ela é prioritariamente feminina. Essas mulheres estão com dupla, tripla jornada de trabalho. É tanta luta envolvida, é uma luta LGBTQIA+, Ana, porque nós temos uma grande população LGBTQIA+, dentro da enfermagem, que Sim. sofre e ainda sofre assédio e ainda sofre preconceito. Sim. A luta racista está tudo dentro da enfermagem periférica. Não é possível que um governo com tantas cabeças brilhantes não consigam se reunir em volta de uma mesa para dizer essa é uma categoria plural que nós precisamos prestar atenção. E agora eu Então, vou lhe chamar a sua atenção para uma política pública, para você fala. ver se você vai concordar comigo. A gente conseguiu perceber agora, na posse do Lula, né, o foco para a diminuição das desigualdades sociais, o foco para a ampliação de participação de mais pessoas negras, de LGBTQIA+, né? E pouquíssimo a gente vê também falar de mulheres, participação de mulheres, mas a gente tem ali uma paridade dessa relação. Mas aí você me falou que a nossa categoria ela é majoritariamente feminina. Ela tem um grande número de população de LGBTQIA+, dentro do seu, né, do seu conjunto de pessoas, e ela tem um grande número de pessoas negras. Então, nós temos 3 aspectos de população, de aspectos, né, de classificação dentro da nossa categoria, que precisa ser analisado por esse governo. Né? Então, além de sermos essa categoria massacrada e que ganha baixos salários, a gente tem os perfis dessas mulheres, na sua maioria negras, chefes do lar, e muitas vezes, né, na maioria das vezes, periféricas. Então, nós temos sim uma questão de política pública a ser resolvida. E se o governo ele for um governo sério, ele vai conseguir identificar esses perfis dentro da nossa categoria e começar a fazer a justiça social que nós precisamos fazer para poder garantir aí melhores condições de vida para o nosso povo. Então, não sei se você concorda, mas você que foi eleito deputado agora recentemente e que tem que falar de política pública, que tem que apresentar projeto de lei com foco em política pública, esse é o retrato. Até se a gente fosse fazer um estudo agora, que nem teve aquele de 2014, a gente iria ter, sim, como resultado desse estudo, qual é o perfil da enfermagem de hoje, como ele mudou. Né? Não está tão diferente de 2014, mas a gente consegue perceber o quanto a gente tem aí esse perfil de mulheres, negras, chefe do lar, população de LGBTQIA+, envolvidas dentro da nossa categoria, uma categoria gigante, uma categoria de muitas mãos e de muitos braços, que ainda sofre uma relação de escravidão. De faz sempre a comparação com os donos de hospitais, com os senhores da época da escravidão, né? Os donos de terra, de fazendas, que escravizavam ali os escravos para a mão de obra barata. Então, hoje você perceber que um técnico de enfermagem hoje está ganhando, né, um salário mínimo com desconto fica menos que o salário mínimo, como é que ele consegue sobreviver? Ele só pensa em buscar um outro vínculo de trabalho e aí começa a ter duplas jornadas, triplas jornadas e a ficar adoecido. Falar em adoecimento, Gilmar, eu queria me solidarizar com 3 colegas aqui do Hospital de Calcaia de Fortaleza. Então, eu tenho 3 colegas internados, né, com problemas físicos mesmo, por conta da estafa física, do desgaste físico. A Ana Magioto é uma enfermeira que está internada hoje com suspeita de embolia pulmonar, e um colega que está internado hoje, o Denis, enfermeiro Denis também. E nós temos outra colega, todos eles internados hoje, aqui, até me solidarizar, por conta já dessa estafa física de trabalho que nós estamos vivenciando. Aí junta a parte física com a parte emocional, a gente tem uma categoria extremamente adoecida. Então, é hora da gente começar a avançar com essas lutas e é hora da gente cobrar mais ainda do Poder Executivo. Então, como o Gilmar falou, a partir de agora, a gente vai fazer mobilização digital lá na rede social do Lula, do presidente. É dele que nós temos que cobrar. E aí a pessoa diz assim, faz o L, não vai fazer o L, não vai fazer o M, não vai fazer o N, nós vamos fazer o que for necessário para que o gestor maior ele possa garantir o cumprimento da medida provisória e nossos recursos para o piso salarial.
Ô, Ana, eu vou assumir agora, dia 1º de fevereiro, faltam 2 dias para minha posse. Aqui no meu estado, eu já, assumindo e já mandando um ofício para a governadora para ela conversar comigo. Raquel precisa conversar comigo. Nós vamos conversar, tá? Também pretendo mandar para o presidente da República. Como parlamentar, vou provocar o presidente da República também. Ele pode até não me receber, mas eu vou mandar. Assim como a gente manda enquanto sistema COFEM-CORENS, muitas vezes ficamos no silêncio assim, não nos respondem, né? Nos deixam no vácuo, mas a gente não deixa. A gente vai lá e provoca, sabe? Então, já vi aqui quando eu baixei a barrinha para lhe adicionar, que tem vários prefeitos de Pernambuco aqui na live, vi que tem alguns colegas parlamentares, e eu quero dizer o seguinte, a gente não está aqui, não é para brigar, não é uma briga de tamanho com prefeitos, nem com governadores, nem com o presidente da República. Nós estamos para brigar intelectualmente. Nós estamos para brigar no aspecto das discussões da legalidade para a gente chegar num acordo justo para essa categoria. Então, eu quero me colocar à disposição de todos os prefeitos que quiserem pagar o piso. Vocês não precisam esperar o Supremo liberar esse bendito piso para pagar o piso. Se você quer pagar o piso, paga o piso. A gente senta e vê como fazer isso. Governadora Raquel Lira, a senhora também. A senhora pode fazer um estudo de orçamento e ver se é possível pagar o piso antes da liberação do Supremo Tribunal. Afinal, há comprometimento da senhora na pré-campanha com o Conselho para pagar o piso da enfermagem. E vai ser quando? Se a senhora não fala, nós precisamos saber. Eu espero, Ana, que como parlamentar eu consiga ter um acesso maior. É o que eu espero, tá? E vejo o quanto você já cresceu aí em Fortaleza como parlamentar, como vereadora, como a sua voz ecoa. E eu espero que Pernambuco também tenha essa voz. Eu tenho essa certeza. Enfim. Aproveitar para cobrar também o governador daqui de Ceará, já que a gente tem muito cearense aqui. O governador aqui de Ceará é o Mano de Freitas, é do PT também. E já deu seu compromisso, sua palavra para o piso. Mas nós estamos querendo saber quando é que vai se implantar o piso. Né? Quando, né? Palavras foram dadas, inclusive no período de campanha. Agora nós precisamos saber quando é que efetivamente vai se trabalhar a aplicação do piso, né? Para os profissionais da enfermagem aqui. E aqui ainda tem mais um agravante, Gilmar, é o concurso da FunSaúde. Nós estamos aí com quase 15 mil profissionais da saúde aprovados, devidamente aprovados no concurso, e ainda sem previsão de chamamento, né? Então, nós temos esse agravante porque eles precisam fazer a transição dessa mão de obra de trabalho dentro da FunSaúde e aplicar os valores do piso aqui no estado do Ceará. Bom, vamos finalizar essa live dizendo para os nossos colegas o seguinte. Tá cansativo, gente, a gente sabe, para todo mundo, mas não é hora de desistir, tá? É hora de enfrentar os pessimistas que vão estar, as redes sociais são cheias deles, e quando não são deles, são de fakes criados por eles. Sabe? Eu nunca vi tanto do fake na minha vida como no Instagram. Nessas eleições fizeram muitas contas fake, muitas. Então hoje vem no meu Instagram, lá no início me afetava muito. Hoje tá falando merda aqui no meu Instagram, é um bloqueio. Eu bloqueio. Tá? Então, não é segredo para ninguém. Bloqueio porque eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Tá? Preciso estar bem para estar lutando. Eu penso muito isso. Mas nós precisamos combater os pessimistas, porque os pessimistas os pessimistas dificultam a luta. Ana, uma coisa que eu digo sempre, pessimista, Alexandre, Francelino falou aí, pessimista, temos muitos. Porque há uma diferença entre ser pessimista e entre estar cansado. Eu consigo identificar essa diferença. Quando o colega entra e está revoltado e cansado, dá para perceber. Quando entra um colega pessimista, esse piso é fake, esse piso é só blá, 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 esse piso não vai sair, isso não ajuda na luta. Por que é que não ajuda na luta? Porque tudo que a enfermagem faz é vista pelos parlamentares, é vista pelos donos dos hospitais, são vistas pelos planos de saúde. Isso desagrega. Para que eu vou lutar por uma categoria que não acredita nela mesma? Entende?
Então, nós temos que saber separar quem está cansado e está revoltado, que ok, mas quem está ali para atrapalhar a luta. Nós não precisamos desses colegas. E se você desistiu da enfermagem, saia dela. Porque não adianta estar na enfermagem atrapalhando quem quer estar nela lutando. Então, gente, eu queria motivar vocês, mesmo depois de um dia tão difícil para a gente, num dia onde nos enrolaram, para dizer a vocês, hoje eles venceram, mas amanhã quem vai vencer somos nós, se estivermos unidos. Força, gente. Temos que ter força para a gente ganhar. Ana, eu vou passar para você fazer suas considerações finais e a gente se despedir aqui do pessoal. Gil, quero só dizer da minha admiração por você, lembrar que essa sua frase vai ficar muito marcada na minha cabeça, porque uma vez eu tive esse pensamento de não querer mais participar de uma determinada categoria e eu saí dela e fui buscar outra profissão. Foi quando eu, de fato, fui para a enfermagem. Então, eu concordo muito com essa sua fala. Ela é dura, tem gente que não vai querer ouvir ela, mas se você não quer contribuir com a enfermagem, tá ali arrasado e acha que não dá para aquilo ali, sai e vai buscar outra possibilidade na sua vida de crescimento. Não fique ali naquele murmurinho de que a enfermagem é ruim, que a enfermagem é aquilo, não. Eu vou continuar lutando pela enfermagem. Mas confesso para você que muitas vezes nos comentários pessimistas dá vontade de desistir. Como dá para você também, como dá para a maioria dos colegas. Então, o comentário do pessimista, o que é que ele faz? Ele desmotiva e traz para a gente um sentimento de desistência, principalmente para a gente que está na luta. Então, você não concorda com alguma posição, mas você é a enfermagem, quer lutar pela enfermagem, se mantenha firme. E, de vez em quando, manda uma mensagenzinha, parabéns, Gilmar, parabéns, Ana, é isso aí, porque é isso que a gente precisa para poder dar continuidade nessa luta. E não é só a obrigatoriedade, porque Gilmar agora foi eleito, eu sou vereadora aqui, Gilmar foi eleito, não. Porque aqui no estado do Ceará tem parlamentares da enfermagem que nunca se deram o trabalho de fazer uma visita a Brasília para a luta do piso, né? Então, eu tenho parlamentares aqui nessa condição. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas questões e não trazer esse pessimismo para nós. No mais, Gil, eu quero te desejar uma excelente posse. Eu tenho certeza que você será um excelente parlamentar aí em Pernambuco, que é aqui nosso vizinho, né? Muito obrigada pela participação na sua live, Vossa Excelência, né? Que daqui a pouco toma posse. E, se Deus quiser, será uma grande voz da saúde pública aí em Pernambuco. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos os colegas que participaram. Foi uma audiência incrível. A gente está chegando no finalzinho da live, ainda tem 1.500 pessoas aqui. Então, um beijo para todo mundo do Ceará, para todo mundo aqui do meu estado, Pernambuco, e dos outros estados que entraram. Quero deixar aqui um beijo muito especial para todos os nossos colegas presidentes dos Coréns, porque nós sabemos a luta de cada um de vocês nos seus estados. E, sobretudo, um beijo para todos os nossos colegas que estão nos plantões, nas cooperativas, beirando a aposentadoria, que estão surtados com esse piso que não está chegando. Um beijo, um abraço para passar toda a energia positiva do mundo, dizer a vocês que está demorando, está cansativo, mas a gente vai vencer e a gente ainda vai comemorar. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos blinde, porque o que há de bom para a gente já está guardado e preparado por quem não dorme. E amanhã vai ser outro dia. E vamos vencer. Beijo, gente. Ana, obrigado e beijo a todo mundo.